Boa noite aos irmãos, boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores nesta noite. Muito bem-vindo aqui ao nosso canal, aqui nesta noite estamos usando este meio, que Deus tem provido para nós, para falar convosco. E sempre é um prazer, sempre é um privilégio, e nós estamos cientes que estamos falando com muito mais pessoas agora, especialmente devido a esta situação inusitada que nós estamos atravessando, não é? Então, gostei muito das palavras do pastor Maia, falando a respeito desse processo que nós temos passado, um processo de aprendizagem, e nós realmente, Deus nunca nos mostra todo o quadro, de uma vez, de uma vez só. Ele vai dando as peças, desse grande quebra-cabeça, e você sabe que você só tem o visual completo quando você tem todas as peças em cima da mesa e quando elas estiverem montadas. E ao longo desses anos passados, nós fomos recebendo peças, Recebia uma, mais uma, e é onde nós tivemos que ter muita paciência até que tudo se tornasse mais claro, como um dia perfeito, para entendermos estas coisas. Olha que coisa interessante. O profeta pregou 6 mensagens chamadas com o título chamado de O Poderoso Conquistador. E eu não chequei se todas elas, mas com certeza a maioria delas, o texto que o profeta usou para falar do Poderoso Conquistador, a leitura bíblica, é Apocalipse 6, verso 2, onde fala que saiu em um cavalo branco com um arco e 100 flechas para conquistar. E o profeta estava falando de Cristo. Ele estava falando do poderoso conquistador, e ele pegou um verso que quando os selos se abriram, Deus revelou para ele que não tinha nada a ver com o Cristo verdadeiro. Mas ele usava essa escritura até que Deus trouxe o dia perfeito para ele, e ele viu que não era aquilo que ele pensava. Era muito parecido, mas não era aquilo. Nesses últimos anos nós temos, com toda a nossa entrega, com todo o nosso desejo árduo no coração de entender o momento que nós estamos vivendo, até porque, por experiência, pelo menos a minha experiência em particular, parece que tinha uma luz vermelha ligada dizendo que não faltava muito mais tempo, que nós não teríamos muito mais tempo e que tinha que acelerar o passo. E desesperadamente nós nos jogamos nos livros, tentando entender, tentando buscar compreender estas coisas, porque nós sabíamos, irmãos, que até aquela altura muitas coisas estavam sem explicação, sem estarem conectadas, e isso nos causou, na verdade, um desespero para entendermos do que se tratava estas grandes coisas. E nós percorremos este caminho, vimos, e a coisa foi ficando mais clara. E muitos, no começo, eu acredito que por não aguardarem um pouquinho mais até que a coisa fizesse mais sentido, decidiram abandonar sem nos dar uma chance, talvez um pouco mais paciente, até que a coisa se esclarecesse mais. Até porque eu não nasci sabendo, você também não nasceu sabendo, não tem como eu disse, veio um pedaço de uma peça, você olha para aquela peça e você trabalha com o que você tem. De repente vem outra, fala, agora faz mais sentido, agora encaixa melhor. Então, nesta caminhada, bem-aventurados são aqueles que tiveram paciência para chegar onde nós estamos hoje, onde realmente nós temos chegado num ponto onde quase que todo o livro de Apocalipse tem se feito muito claro, muito simples e inteligível, coisa que antigamente eu jamais imaginava que nós chegaríamos nesse ponto. Jamais. Eu lembro de estudar o livro de Apocalipse, lá pelos idos dos anos 2004, 2005, e eu não entendia nada. Eu lia e eu não entendia nada. Quanto mais eu estudava, fazia apostilas, eu não entendia nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu nos visitar, trazendo para nós o entendimento destas coisas aqui. Temos bastante coisa para nós conversarmos, então. Vamos voltar um pouco naquilo que nós temos visto, como o pastor disse, muito apropriadamente. Vamos voltar naquilo que nós falamos aqui nesses últimos anos e vamos, com a ajuda de Deus, tentar trazer de uma maneira simples, inteligível, para que vocês possam saber do que se trata todas essas coisas.
Pastor, não sei se o senhor quer fazer mais um comentário. Tenho várias citações, algumas eu tenho na tela, nós podemos usar, outras nós podemos buscar aqui na hora e nós vamos caminhando desta maneira. Então, nós vamos aproveitar assim, na liderança do Espírito de Deus, falando desses assuntos, e o profeta já advertiu que é caminhar em gelo fino, né? É um assunto que traz realmente polêmica. Agora, desde que esteja escrito na mensagem, está escrito na Bíblia, a gente deve ter coragem de dizer que realmente é assim. Eu vejo Daniel, o profeta, quando ele estava ali no cativeiro, sofrendo, ele desejou conhecer quanto tempo faltava para que ele pudesse sair daquela situação, e ele mergulhou aonde? Nos livros, oração, busca de Deus, para ter coragem de dizer ao povo que lhe faltava apenas 2 anos para terminar o cativeiro. E nós sabemos que o que nós estamos falando traria sim controvérsias, traria mal entendido, mas o nosso povo, nossos irmãos que têm tido essa paciência de nos acompanhar, né, e têm orado por nós, e sobretudo têm discernido o espírito pelo qual nós temos procurado falar. Se nós erramos ou se nós cometemos alguma falha, mas Deus sabe profundo do nosso coração que é levar ao povo o melhor do nosso entendimento. Como nós acabamos de ouvir, o irmão Brana também entendia muitas coisas que hoje ele falaria diferente, ou falou diferente nos seus últimos dias, principalmente quando o 7º selo foi aberto. Nós já falamos aqui que o irmão Brana usou 6 citações acerca da noiva sendo o Apocalipse 7, é isso, né? Apocalipse 7 sendo a noiva, né? Aquilo era noiva, era noiva, era noiva. E de repente, quando o 7º selo abre, ele diz, não era noiva. Como é que você fica? Você crê ainda no profeta? Você ainda vai crer no profeta? Ou você vai discutir? Veja que era um processo que Deus estava trazendo o profeta. E isto nada mais era um teste para o povo. Porque, na maioria, irmãos, dos grandes ministros que rejeitaram o profeta, que tiveram com ele, viram o cego enxergar, viram o paralítico andar, viram mortos ressuscitar, como T.L. Osborne, né? Viram pessoas receber visão instantaneamente. T.L. Osborne dá o seu testemunho, mas eles não suportaram a mudança que veio no ministério do irmão Brana, porque eles tiveram muitas razões baseado no que eles tinham ouvido do profeta, e suas razões foram maiores do que suas humildades. Se eles tivessem sido mais humildes e com menos razões, eles teriam alcançado o objetivo. É por isso que os simples, eles conseguem perceber, pela perseverança que eles têm, eles conseguem perceber, eles caminham e Deus se trata então de mostrar a ele. Essa parte que já foi falado aqui, por exemplo, do profeta falando da noiva, sendo ali Apocalipse 7, e depois ele diz que aquilo não é a noiva, que são as virginessas que estarão ali. Ora, irmão, isso daria motivo para muitas pessoas realmente abandonar o profeta. Mas como é que é isso? Mas nós, como nós ouvimos aqui na penúltima reunião que nós tivemos, sobre quando o profeta disse, olha, siga os passos sangrentos de Jesus. Quando você segue os passos de alguém, você tem que ir para frente quando ele está indo, voltar quando ele volta, virar à esquerda quando ele vira. Eu não quero saber quantas vezes eu tenho que voltar. Se eu estou seguindo o que o profeta falou, eu não importo quantas vezes eu tenha que voltar, mas se eu seguir os passos dele, e eu partir antes, eu vou para a 6ª dimensão. E se eu esperar e estiver vivo, eu serei arrebatado. Agora, quantas curvas o irmão Brana fez nesta caminhada, e que há um povo que não está tratando em linha reta, mas está tratando de uma forma para acompanhar todas as esquinas que ele virou. E é isso que nós estamos tentando fazer, a igreja, ou o ministério Luz do Entardecer, ou os ministros, ou os pregadores, estamos tentando olhar para esse rastro e acompanhar. Tiver que, irmão Brana passou por determinado bico ali e voltou, nós vamos voltar com ele também. Mas nunca omitir nada.
daquilo que ele falou. Mesmo que aquilo que ele falou, ele corrigiu depois, nós vamos continuar falando aquilo que ele falou. E dizendo, ele falou isso aqui, mas aqui ele falou isto. E nós vamos continuar. E eu creio que isto é uma base principal da noiva. É esta esperança, esta humildade, é esse espírito em que ele sabe como acompanhar o profeta sem arrazoar. Pois não, David.